Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert Guimarães, sou advogado e este é o nosso espaço para falar de proteção patrimonial familiar. Em outro vídeo publicado aqui no canal, eu tive a oportunidade de explicar os sistemas de gatilhos na holding familiar. Na ocasião, disse que esse sistema é composto por várias cláusulas, tais como a cláusula de inalienabilidade, a cláusula de impenhorabilidade, a cláusula de reversão, entre outras. Hoje explicarei a cláusula de inalienabilidade. Primeiro eu quero que você entenda o que é alienar. Alienar é transferir para outrem o domínio ou a propriedade de alguma coisa. Pronto, entendido isso, inalienabilidade é o contrário, é uma característica ou uma condição que impede que algo seja transferido, que um bem, por exemplo, seja transferido. Um bem gravado com a cláusula de inalienabilidade, ele não pode ser, ele se torna indisponível, ele não pode ser transferido nem de forma onerosa e nem de forma gratuita. Não pode, por exemplo, ser vendido, ele não pode ser doado, ele não pode ser permutado, sequer pode ser dado em pagamento. Alguns bens são inalienáveis pela própria natureza, outros o são em razão de lei. E existe uma terceira espécie que eles são inalienáveis pela vontade humana, aqueles aos quais se coloca uma cláusula de inalienabilidade. Ninguém pode gravar os próprios bens com cláusula de inalienabilidade. Só se gravam os bens de terceiros e somente com disposições como testamento e doações. Como você já sabe, o sistema de holding familiar possibilita construir uma sucessão antecipada que se opera por meio da doação, a doação das cotas. O patrimônio da pessoa que constitui uma holding familiar, ela é colocada numa célula cofre, uma empresa que não fará nada. Esse patrimônio vai deixar de ser da pessoa que constituiu e passa a ser da empresa. E na empresa, a pessoa que constituiu, o autor do patrimônio, ele fará uma doação das cotas para os herdeiros. E nessas cotas ele colocará uma cláusula de inalienabilidade. Por que isso? Os seus herdeiros, eles vão ser os proprietários, eles vão poder dispor e reivindicar esses bens de quem os possua ou detenha injustamente. O dispor significa dizer que ele pode transferir, ele pode doar essas cotas, permutar, mas a cláusula de inalienabilidade ela entra justamente aí. Ele vai ser uma trava de modo que os seus herdeiros eles não poderão dispor dessas cotas. Então eles não vão poder fazer a transferência dessas cotas, seja a título oneroso ou seja a título gratuito. Observe, portanto, que ao fazer a doação das cotas para os seus herdeiros, os elementos que constituem, que são usar, gozar, dispor e reivindicar, eles foram divididos. Você que for o doador, você ficará com dois elementos que compõem a propriedade. Quais são? Você vai poder usar e gozar da coisa doada. Então você vai poder, por exemplo, alugar, receber os frutos desses aluguéis. Já os seus herdeiros, eles ficarão, o que se chama, com a nua propriedade. Eles serão nuproprietários, eles podem dispor da coisa e reivindicá-la de quem a detém ou possua injustamente. Esse dispor significa, se não tivesse a cláusula de inalienabilidade, que ele poderia inclusive vender esse bem, mesmo com a cláusula de usufruto, desde que a pessoa que comprasse esse bem aceitasse que você continuasse com a condição de usufrutuário desse bem. Mas aí é que entra a importância dessa cláusula de inalienabilidade, que ela impede qualquer forma de transferência, de alienação desse bem que foi dado em doação por você. E por último, é importante colocar que essa cláusula ela tem que ser estabelecida com prazo para terminar. E qual seria esse prazo? A morte do doador das cláusulas, do usufrutuário. Quem doa as cláusulas, que será o usufrutuário, ele vai colocar um termo final. Ocorreu a morte do doador
o gatilho dispara. E esse gatilho disparando, o herdeiro que antes ele só tinha os dois elementos da propriedade, que era dispor e reivindicar, ele com a morte do doador, do usufrutuário, ele passará a ter os 4 elementos da propriedade. Aí sim ele vai poder usar, gozar e dispor e reivindicar esse bem. Então todos os elementos eles serão reunidos de novo com a morte do doador. Se não colocar um termo final, os efeitos dessa cláusula de inalienabilidade elas só iriam acabar com a morte do nu proprietário e do doador. Então coloca-se esse termo para que com a morte do doador o herdeiro ele possa dispor do bem doado. Se esse conteúdo gerou valor para você, compartilhe com os amigos, coloque no grupo de WhatsApp. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações de conteúdo gratuito semanalmente.